Olá, salve, salve, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos começando o episódio 8 do podcast Ciência e Metal. E hoje eu trago uma convidada muito especial, a professora Isabela Carvalho, e a gente vai falar um pouco de educação em ciência, não é isso, professora? Seja Exatamente. muito bem-vinda ao nosso Obrigada. podcast, tá? Sinta-se muito acolhida. E a gente vai bater um papo de ciências, né? Ensino Sim. investigativo, Bom, educação em ciências e temos muita coisa legal aqui para falar, né? Então, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Diga quem você é. boa noite a Boa todos. noite. Eu me chamo Isabela Carvalho, nasci em Belém, sou belenense e tenho 24 anos, ainda tô na flor da idade. E, bom, eu me formei em física, fui aluna do professor Luciano, lá no Augusto Meira. Você foi minha aluna? Eu esqueci disso, de verdade. Eu pensei que você tivesse sido aluna do Eu, André, eu do digo Jair. assim que eu fui aluna porque eu me conheci, Ah, mas em foi algum lá, momento o né? senhor deu uma aula É pra mim. isso, Mas isso, eu isso. realmente tive Verdade. outros professores também De física, de né? física. Isso. E aí eu me formei em física pela UFPA, né, pela Universidade Federal do Pará em 2022. Logo ingressei no mestrado também, que a gente vai conversar bastante hoje sobre isso. Isso. Vamos, E aí, vamos conversar muito sobre esse programa aí, até para aqueles que têm o uhum, interesse de de ingressar, né? ingressar nesse curso, né? Então, a sua vida acadêmica começou quando, como, onde, até aqui onde você está, né? Você concluiu o mestrado. Eu tenho muito orgulho de ti, Isa, Obrigada, tá? professor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te parabenizar, né? Te parabenizar de verdade mesmo. Você é uma vencedora, tá? Uma merecedora. E que tudo de maravilhoso aconteça na sua vida profissional, na sua vida pessoal e tudo o mais. E eu gostaria também de te agradecer aqui, porque foi você que me avisou na época, Uhum, né? Quando foi, abriu a inscrição, não foi? Do programa do MNPF. E foi. aí peguei, fui lá, passei, tá? Então, muito obrigado. Se não fosse você, eu teria também não feito essa prova lá naquele ano, né? Naquela época, mas que bom, eu fui muito feliz. Eu te agradeço por aquele aviso, né? Senão eu não teria nem concluído essa pós-graduação, não tinha nem feito, perdão, não tinha nem feito a inscrição. E é isso, mas vamos que vamos, tem muita coisa para falar Sim. aqui, né? Você estudou onde? Depois você chegou aqui na pós-graduação. Tem como você fazer assim um resumo da sua vida acadêmica? Então, eu, como eu disse, eu frequentei o Augusto Meira, né, a Escola Augusto Meira, lá por do ano de 2015 que eu entrei. E logo no começo eu já fui gostando de física, né, mais da área de ciências da natureza, de astronomia. E, claro, eu tenho que destacar que eu tive muita influência também de professores que foram do seu convívio e tudo mais, e que me Bacana. tiveram, enfim, que me despertaram a vontade de ser professora, né? Mas aí a gente fala de ser professora é uma coisa ampla. Agora, ser Muito. professora de quê? Né? A Pois gente vai se é. identificando ao longo do caminho e eu sempre gostei muito de ciências, né? Ciências no geral. E aí eu vi na física uma oportunidade, uma perspectiva de fazer algo que eu gosto e principalmente hoje em dia eu me identifico muito trabalhando com crianças também. E aí aquela física mais para crianças, né, que às vezes é uma coisa Sim. complexa, mais difícil de um professor que está acostumado com uma física mais dura de absorver, mas eu tento fazer esse essa relação. E aí eu cursei o meu ensino médio normalmente,
prestei vestibular no ano de 2017 e ingressei na universidade, né, no curso de física, licenciatura. Que bacana. Aí você fez. É vespertino, né? O curso de física, licenciatura. O, Lá eu não lembro mais, deve Agora ser sim, né? Na minha época era duplo, né? Dupla entrada que a gente dupla chamava. entrada, isso. Mas hoje em dia o curso de física ele é dividido em bacharelado e licenciatura, né? O bacharelado funciona pela parte da manhã, no Ah, matutino, pois é, sim, e a isso. licenciatura no vespertino e noturno, né? Eu, na minha época, eu fiz no matutino. Eu era ainda daquele tempo, né, que o curso de física ainda era do matutino e tudo mais. Sim. E aí tem uma coisa muito importante de eu destacar, né, nessa minha trajetória acadêmica, que eu acho que isso que me despertou o gosto também pela pesquisa, né, pela pesquisa acadêmica em si. Que foi que desde o começo do meu curso, quando eu ingressei, eu já fui bolsista de iniciação científica, né? PIBIC. É o PIBID, tem um PIBID e tem um PIBIC, né? O Sim, PIBIC, no caso, é de o iniciação PIBIC, ele científica. é mais voltado para iniciação científica, né, que a gente chama Pesquisa, né? de pesquisa, que é uma forma de introduzir os alunos de diferentes áreas, de diferentes cursos, na própria pesquisa acadêmica, né? E aí eu fui bolsista por 4 anos do PIBIC lá na universidade, fui aluna da professora Fátima Magno, né? Maravilhosa, uma professora esplêndida, né, que eu Sim. tive o prazer de ser aluna dela. E aí, foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o ensino por investigação, né? E aí isso foi me acompanhando ao longo de toda a minha trajetória até agora. Os 4 anos, né? De curso, 4 ou 5 Foram anos. 5 anos por Cinco conta da anos, né? pandemia, mas Pois é, você enfrentou esse período lá, né? Foi um momento de aula remota, foi bem complicado, né? é bastante. A gente. Nessa época. O curso de física, ele é um curso, assim, que você tem que ter, digamos, um foco, né? Uma Uma dedicação dedicação especial. especial. Realmente a Isso. pandemia complicou um pouquinho, né, nesse sentido, mas E as disciplinas, Isa? pesado. Você começou com o que no primeiro semestre, ainda lembra? Ai, Sempre cálculo, cálculo né? Cálculo 1, já 1, começa com álgebra, não lembro, álgebra já linear, álgebra né? Aí no segundo linear, já vem física básica. é física geral, né? Física Física básica, básica 1, 1, aí depois física básica 2, cálculo 2. Então, realmente é um curso, mas ao mesmo tempo que na minha experiência no curso de física, eu também tive uma dedicação para as partes pedagógicas. Então, muitas vezes o aluno, o licenciado de física, tem uma visão, às vezes, mas para que vai servir a pedagógica? Porque seria, né? pra ensinar, Ser né? pra gente se autoformar, né, como um Isso, professor, que eu acho que é muito perfeito. importante nos dias de hoje, né? Sim, as disciplinas pedagógicas, elas são, assim, E aí, imprescindíveis, ao né? longo do meu curso, né, eu fiz esse paralelo entre a física mais dura, que a gente chama, É, que né, é que pra é o quem... conteúdo mesmo, É, assim, de física, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito da pesquisa e ensino de física, né, ensino de ciências. pesquisa é ensino, né? Mas Uhum. quando a gente fala também em pesquisa e ensino, isso daí abre um leque muito grande, né? Bastante. Né? Que envolve história da ciência, história do ensino, E eu posso enfim. falar um pouco mais disso no meu programa, né? Que é um programa mais interdisciplinar, né? Então, ainda continuando um pouquinho nessa parte da minha graduação, Graduação. né? Como eu disse, eu tive contato com o ensino por investigação nessa época, né? Que nada mais é que uma abordagem didática que a gente utiliza para proporcionar o protagonismo do aluno, né? Dos nossos alunos, com Muito atividades bom. mais experimentais, mais investigativas, Inovadoras, né? inovadoras, né? E aí eu fui fazendo, né, pesquisas em paralelo com o meu curso, foi bem legal, foi bem interessante. Legal. Falando atravessando todos os semestres aí que você estudou na licenciatura, né? Você se interessou pelo mestrado no PPGCM, Isso. isso. Por que você se interessou por esse programa?
PPGCM, né, para quem não conhece, é o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas, né? Então, é um programa que ele está situado lá no Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. O ICEM, né? O IENSE, IENSE, perdão. IENSE. O IENSE. IENSE, ele contempla tanto a área de educação em ciências quanto a área de educação em matemática. Então, eu sempre me identifiquei muito na época da minha graduação com ciência, tecnologia e sociedade, com pesquisas assim mais voltadas mesmo para educação em ciências, né? Então, o PPGCM sempre foi a minha primeira opção, né, para fazer Ah, você já pós-graduação. tinha isso Em em mente, mente sempre. desde a época da Não sei se o senhor graduação. lembra do professor de Curgo, né? Que era uma referência em Sim, é uma CTS. Com referência certeza. ainda. Sim, sim. Licurgo, professor saudoso Licurgo. E aí, eu sempre, assim, tive esse interesse, né, por essa área mais acadêmica. E aí, o PPGCM, eu fiz a seleção em 2023, né? E ingressei. Então, é um programa, como eu disse, interdisciplinar e para quem tá saindo da graduação, para quem quer voltar a estudar e fazer um mestrado, é uma ótima opção, né? Que tem de ciências no UFPA. O programa PPGCM, ele abrange quais profissionais da física, da química, biologia, da matemática, obviamente. Uhum. O nosso programa, o meu programa, né? Ele é dividido em áreas, linhas de Pois é, pesquisa, isso. né? Quais são as linhas de pesquisa? Eu vou Desculpa. citar algumas, assim, que eu lembro, que eu me recordo agora. Tem a linha de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que é a linha que eu tô envolvida, né, mais ativamente. Também na área de ciências tem linha de formação de professores, práticas docentes. Então, essa linha, na verdade, engloba tanto ciências quanto matemática. É uma linha, assim, para formação docente mesmo, né? Também tem neurociência, né? Tem uma linha de envolvendo a parte mais de estudos mais voltados para neurociência, também Legal. história e filosofia da ciência, que é uma área que já envolve mais a física, um pouco da epistemologia da ciência, né? Que é uma coisa às vezes um pouco distante para nossa realidade de físicos, mas lá no programa também tem uma linha sobre isso. Apresenta também. Também tem linhas de inclusão, né? Diversidade, inclusão, linha de estudos sobre avaliação. Enfim, é um leque bem grande, né? De possibilidades lá no PPGCM. É por isso que é um programa que tem físicos, biólogos, matemáticos, Pois pedagogos. é, né? É bem diversificado É mesmo. multiprofissional também. Isso. E qual é o período de inscrição, quando inicia o curso? Olha, o PPGCM, normalmente ele abre as inscrições lá por volta de julho, agosto, que eles postam o edital, né, no site do próprio programa. E, assim, é uma seleção um pouco demorada, porque são Por 4 quê? etapas, né, 4 etapas da seleção. Como é Então, que funciona para aqueles que estão interessados a fazer? Porque ótimo. quando eu coloquei, divulguei o flyer aqui na Aham, correria, eu recebi perguntas, né? E sim. eu transferi a responsabilidade para o site da UFPA, né? Então, eu acredito que o momento agora ele é Isso. importante para fazer essa divulgação aí. Com certeza. E eu sempre digo assim para quem me procura ou para quem eu tenho oportunidade de conversar sobre o programa, que é um processo que a gente tem que ir se preparando, assim, com tempo, com muita dedicação. O programa, ele tem 4 fases, digamos Fases. assim. A primeira é a prova escrita, O né? que é essa prova escrita? A prova escrita é uma prova que vai vir duas questões, uma um pouco geral, falando, pode ser qualquer tema envolvendo educação e ciências ou educação matemática, dependendo da área, né, que a pessoa for tentar, e uma mais específica para a linha de Certo. pesquisa que a pessoa
vai cursar. Vai Escolher. cursar. Mas assim, isso é um pouco variado, depende muito às vezes do edital que vai sair. Então, eu sempre sugiro que a pessoa estude um pouco da literatura que a gente já usa no programa, Perfeito, né? Então, perfeito. quando sai um edital novo do PPGCM, eles ofertam assim uma literatura, ou por exemplo, eu estou interessada na linha CTS, por exemplo, uma pessoa de fora que nunca, assim, que está um pouco distante da área acadêmica, vai estudar, procura estudar os autores de CTS. Procura, para quem não sabe, né, CTS é a linha Ciência, Tecnologia Tecnologia. e Sociedade. Então é uma linha de pesquisa que envolve questões da ciência, questões da tecnologia e como isso reflete na sociedade, né? É uma Perfeito, tríade que a gente chama. Então, assim, perfeito. nada mais plausível do que estudar a própria literatura, Literatura. mas também estudar o perfil do programa. Então, a gente tem um Pois é. perfil de formação de professores, né? Bem interessante. Bem, essa é a primeira É a primeira etapa. etapa, a prova escrita. Segunda, depois Segunda da prova é, escrita, vem. o pré-projeto, né? Isso é Então, muito. importantíssimo. Eu gostaria É, de, sim, o de bater nesse pré-projeto ponto. ele envolve, né, uma escrita acadêmica, digamos assim, bem robusta no sentido de alinhar, né, o que você quer com a linha de pesquisa. Então é onde você vai colocar a sua justificativa, o seu objetivo, a sua questão de pesquisa. Então é muito importante ter uma questão de pesquisa num projeto. Então ele é um esboço do que você pretende fazer na sua pesquisa de pós-graduação. Claro que isso é o primeiro passo. Quando você entra de fato na pós-graduação, tudo muda. Mas o importante é Se não você. mudar tudo, quem chega Alguma até, coisa, muita muita coisa coisa muda, muda. né? Então, o importante é você estruturar um projeto que tenha condições de você adentrar na sua linha de pesquisa, Muito de bem. você refletir uma escrita acadêmica. Então, o pré-projeto ele tem que estar alinhado com uma linha. Então, você no pré-projeto você vai citar autores, você vai justificar aquilo, a necessidade, principalmente no mestrado, não precisa daquele ineditismo ou algo do tipo, mas no doutorado a gente sempre busca, quem sabe, uma Então, lacuna, né? diferenciada É um um pouco. diferencial. Tem que ser uma coisa realmente mais Eu gostaria estruturada. de pegar a sua proposta como exemplo para trazer aqui para Ótimo. gente. Como foi o seu pré-projeto? Aí o meu pré-projeto já Você vai ainda diferente. lembra? Lembro, Porque e deve ter mudou mudou. bastante. Eu Mas imaginei. não mudou, mas não tanto assim. Eu vou já explicar um minutinho. Tá. Deixa eu lembrar do meu pré-projeto, né? Que faz tanto Faz todo. tempo, faz 2 anos só, né? Mas Mas você continuou a mesma linha. Lembra disso? eu entrei. O meu pré-projeto ele foi mais voltado para o ensino por investigação, né? Perfeito. Contempla, né, a linha de CTS, mas ele estava mais nessa perspectiva do ensino por investigação, que, como eu já expliquei, Sim, ainda sim. mais envolve o protagonismo do aluno, uma situação problematizadora, enfim, são várias fases, né, etapas que a gente tem que abordar. Só que no meu pré-projeto eu não trouxe ainda o ensino por investigação. Eu trouxe alfabetização científica e argumentação. Massa. A Bacana. argumentação, ela vem me acompanhando há muito tempo, né? O E que é essa aí, argumentação, Isa? olha, eu, eu, eu digo que o meu primeiro contato, na verdade, com a argumentação foi no SNEF, no Simpósio Simpósio Nacional Nacional de de Ensino Ensino de de Física. Física. Eu fiz uma oficina lá sobre argumentação, aprendizagem baseada em problemas, que foi muito interessante, e aí eu me apaixonei, né? A gente sempre se apaixona por alguma coisa. Sempre. Só um parêntese aqui, Isa, eu lembro. O Simpósio Nacional, ele é muito, assim, diversificado, né? Na sua Uhum. programação, ele contém ali oficinas, palestras, mini cursos. Eu lembro que, pelo menos os últimos que eu fui, esquece o ano aí, mas é, eu participei de vários, assim, eu tenho vários certificados com relação essas programações, né? E incentiva muito, Bastante. bastante você quer participar todos os Eu anos. sempre procurei participar, né? Lá na UFPA,
principalmente com o professor Rubens Rubens Silva, ele sempre Silva. organiza caravanas pra gente ir pra esses simpósios, Sim, pra esses sim. O congressos. professor Rubens Silva é linha de frente, Inclusive, né? agora vai ter o Norte e Nordeste em novembro, em Natal, e a Natal. gente já tá se programando, né, o pessoal da física para ir. E aí eu vejo a oportunidade dos simpósios, dos congressos, justamente para você se identificar com alguma coisa, para você Sim. conhecer novas coisas, né? E aí foi nesse sentido que eu conheci a E argumentação. tem aqui no nosso bloco de perguntas a respeito da importância desses eventos. Sim. Lá na frente a gente Lá vai na frente a gente voltar volta. nesse ponto. É, Porque, enfim, né? Voltando sim. pro pré-projeto. Voltando pro. Não, sim, só para a gente situar, a gente está na segunda etapa, né? Que é a questão do pré-projeto. Você chega lá no programa, no caso Uhum. do PPGCM, você chega com um resumo, o que é? Uma ideia. Você é entrevistado, eu acredito que seja Que nesse seria a momento. terceira etapa, é a entrevista, Ah, né? tá, tá, Mas o desculpa, continue. pré-projeto, ele tem em torno, assim, de 15 laudas por aí. Olha, muita coisa. Porque você tem que colocar no pré-projeto um resumo, uma justificativa, um objetivo, né? Uma questão de pesquisa, um Hum, pequeno referencial teórico e os seus resultados esperados, né? Então é toda uma construção de alguma sim. problemática que você quer abordar. E aí, como eu disse, eu comecei com alfabetização científica e com argumentação. E aí fui tentando levar isso para minha pesquisa, só que agora relacionando o ensino por investigação, né? Que são as atividades investigativas em ciências que, pois eu participo como voluntária no clube de ciências. Então a gente vai falar. Pois é, eu gostaria ao longo da sua formação no programa, como se deu assim o teu aprimoramento, o aprimoramento Uhum. da tua pesquisa, do teu projeto em si, onde você aplicou, como aconteceu a sua pesquisa? Pois é, aí eu entrei, né, com meu orientador é o professor João Malheiro. E quando eu entrei no projeto, eu já entrei no projeto do Clube de Ciências Cristóvão Diniz, né? É um projeto social, voluntário, e ele foi. Desculpa te interromper, Isa. Onde que funciona? Lá. Pois é, tem uma linha do tempo, né? Que eu vou Sim. tentar. Porque agora a gente está citado em outro lugar, mas o projeto em si iniciou lá em Castanhal, Ah, né? tá. É um projeto de Castanhal que veio para cá, que veio para Belém. A gente ficou por um tempo lá na UEPA, na Djalma Dutra, e agora a gente está lá na frente do portão 3 da UFPA, onde é o campus da educação física. A gente tá com um espaço cedido lá no Certo. momento. E aí, então, as pesquisas que são orientadas, né, pelo meu orientador, o João Malheiro, elas envolvem o clube de ciências e as atividades investigativas, né? Então, só que eu queria deixar a minha marca. Então, Claro. não, eu fui Justo, muito assim, justo. eu quero proporcionar uma atividades investigativas para os meus alunos, que são os participantes do clube de ciências, e eu quero trazer com eles a possibilidade da argumentação, a possibilidade de alfabetizá-los cientificamente. E aí, quando a gente está fazendo uma pesquisa, né, de mestrado, surgem muitas ideias, professor. Você não tem nem Sim, ideia. eu tenho um pouquinho. A gente começa com uma coisa, aí depois muda, vai, enfim, é um Muda bastante, né? Às vezes a gente chega querendo fazer um monte de coisa ao monte de mesmo coisa, e a tempo. gente. Aí Uhum. é essa hora que é muito importante a presença do orientador. Olha, enxuga Com mais, né? certeza. Dá uma diminuída nisso aqui, que os resultados vão ser mais fáceis assim, mais fáceis no sentido de fazermos as medidas, né? É, As comparações, os estudos, né? Para dar mais assim, mais verdade no isso. trabalho, né? Aí, só pra gente finalizar aquela parte
do Do pré-projeto, né? pré-projeto. Claro, eu fiz o pré-projeto, depois eu alinhei com a linha de pesquisa do meu orientador, passei pela entrevista, né? E por fim foi o currículo apenas, que é uma etapa mais classificatória, lá no programa, né? Então, assim, para quem tem interesse de entrar no PPGCM, eu digo que você precisa adentrar primeiro numa linha de pesquisa, procurar os professores, se identificar com aquilo, porque eu penso que não adianta muito a gente. Eu vou tentar uma outra linha, mas se você se identifica com uma coisa, você tem que tentar aquilo, né? E eu Perfeito. levo isso de exemplo para mim mesmo. E aí, após a primeira etapa, a terceira etapa, que foi a entrevista, foi apenas o currículo que foi classificatório, né? Então, eles Perfeito. analisam um pouco da produção do aluno, participação enfim, de iniciação científica, mas é mais classificatório. E aí, depois eu entrei, né? Fui ser professora monitora no Clube de Ciências Cristóvão Diniz, e Certo. adoro as crianças, adoro fazer atividades investigativas, trazer experimentação. Pois é, eu acredito que vocês seguem assim uma matriz curricular, Sim. né? Lá, lá em campo, no chão da escola, como a gente tem falado muito, e vocês desenvolvem lá as atividades de que maneira, assim? Qual é o formato, assim, que vocês Olha, a- aplicam? assim, a nossa referência é a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né? Perfeito. Ela é nossa referência, na verdade, ela é uma referência no ensino por investigação no país. E também a Lucelena Saceron, né, que também trabalha com ensino por investigação, mas voltado também para alfabetização científica e para práticas epistêmicas, que isso daí vai ficar. Também foi uma outra paixão que eu fui desenvolvendo. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois, né? Sim. Mas assim, lá no clube de ciências, a gente procura desenvolver atividades focadas assim na participação do aluno. Então a gente procura seguir, claro, com adaptações à proposta da Carvalho. Então, o que seria resumidamente a proposta do ensino por investigação, né? As chamadas sequências de ensino investigativas. Seria uma sequência que contempla etapas. Então, a gente propõe um problema, inicialmente, um problema que seja significativo para o aluno, que tenha uma aplicação, né? Enfim, algo relacionado com a ciência. Sim. Aí a gente passa para uma etapa de resolução do problema, que é muito importante que o professor que está orientando, que é o professor, a gente chama de professor monitor, ele procure não dar respostas ao aluno naquele momento. A gente faz perguntas, né? Então, e aí que a gente é professor e está acostumado a dar Vai respostas, né? Como é que é? estimulando, né? É um processo, assim, que eu digo que é muito. A gente tem que fazer com que o aluno fale, com que o aluno tente, com que o aluno erre. Então, o erro no ensino por investigação é bem visto, Sim. né? Aprende pelo erro. Aprende pelo erro. Então, a gente tem esse momento da resolução do problema, e aí depois a gente passa por uma sistematização coletiva, onde cada um vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência, o que Muito aprendeu, né? bacana E isso, aí, cara. nesse momento, eu acho muito interessante destacar que muitas crianças que entram no clube entram tímidas no começo. E aí, no final do semestre, já estão falando, já estão se articulando, Estão já interagindo, estão né? interagindo com outras crianças. Então, é uma coisa muito legal que a gente faz. Muito, muito E aí, legal. por fim, tem um momento de sistematização individual, que é aquele momento de escrevendo e desenhando, que a gente chama. Como é isso daí? É um momento que a gente deixa o aluno livre para ele produzir o que ele vivenciou naquele momento, o que ele aprendeu. É mais ou menos um processo de aprendizagem, de construção do conhecimento individual do aluno. E aí é claro que a gente, Perfeito como isso. professor, ao longo dessas etapas, a gente vai dando, por exemplo, a gente vai ajudando o aluno a transformar a linguagem dele. Sim. A linguagem que no começo era uma linguagem mais do senso comum, mais informal, a gente vai introduzindo conhecimentos, conteúdos científicos, que eu acho que isso é muito importante. A gente Essa, sair de essa, lá essa, com essa essa questão, ideia, né? desculpa te interromper, Isa. Essa coisa do desenho Uhum, e da pintura, né? uhum. Eu vejo muito de forma muito positiva também. Mas por que você escolheu, digamos assim, essa estratégia
educacional poderia ser uma outra ferramenta além do desenho, da pintura? Por exemplo, Uhum, é, painéis didáticos, jogos, sala de aula invertida. Não sei se é o momento que uhum. vocês podem desenvolver também. É, através da referência da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela Sim, coloca, né, nas publicações, que é importante o momento de sistematização individual. E aí, esse momento ele pode ser dado de várias formas, mas principalmente a gente trabalha com desenho e escrita por ser um momento mais criativo do aluno. perfeito, Inclusive, eu perfeito. gostaria de destacar também que lá no clube, né, a gente tem muitas pesquisas. A gente é um espaço de pesquisa. Sim, Tanto que eu fiz a minha pesquisa lá. E aí existem pesquisas que são focadas só no desenho e na escrita do aluno, né? sim. Para dimensionar a aprendizagem do aluno através do que ele produz, do que ele. Porque às vezes o aluno ele tem uma facilidade maior de escrita, outros de desenho. E aí existem Sim. pesquisas científicas sobre isso, né? E ali ele pode desenvolver habilidades, né? Habilidades, competências. Isa, assim, com relação aos alunos atípicos, Uhum, vocês têm contato com esse público também. sim. Como funciona? A gente já teve alguns. Agora, atualmente, a gente tem. Acho que tem um. Mas aí, no clube, antigamente, sempre tem esse público e a gente sempre recebe muito bem. Sim. Normalmente, a gente tem uma professora monitora que está mais envolvida, né, com alunos que têm alguma deficiência e tudo mais. Sim. E aí a gente sempre tenta incluir todo mundo, fazer aquela Com os participação dos demais, né? grupos, e isso é bem legal Bem também. legal. E essas ferramentas, elas são, assim, fundamentais, né? Sim, Porque o público, quando eu falo público, vamos entender todo aquele conjunto de alunos, né? E ali cada um é único. E eles se identificam, né? com Com o certeza. próprio desenho, como ele vai desenhar, né? O que ele vai desenhar, ou pintar, como ele vai pintar. Então são ferramentas, né? São objetos de aprendizagem Isso. interessantíssimos, né? Para fazer o letramento matemático já, perdão, a alfabetização Alfabetização científica, né? científica, né? Bacana. Eu queria perguntar aqui, Isabela, como foi o ambiente, né, diante da sua aplicação de pesquisa? Então, a minha aplicação de pesquisa, como eu disse, eu queria trazer um pouco da argumentação, e aí eu conheci as práticas epistêmicas também. E aí, junto disso, o ensino por investigação. Então, eu propus uma sequência de ensino investigativa, né, baseada nas etapas da Carvalho, que eu citei ainda agora, e sobre o tema magnetismo. E isso daí eu já vejo que foi um diferencial, porque Perfeito. o magnetismo, ele é um tema muito interessante, muito importante, principalmente pelas suas aplicações tecnológicas, mas que a gente, no ensino fundamental, tem um pouco de dificuldade de trazer esse conteúdo para o aluno. E aí Sim. eu propus uma pesquisa onde eu fiz bastante coisa, né? Eu, primeiramente, eu fiz um processo de identificação para eles investigarem os materiais magnéticos, o que é que o Sim, ímã atrai e tudo mais. E aí depois eu propus um experimento investigativo para sim. eles, que foi um experimento das moedas equilibristas. Eu me Olha, fala um pouco disso. baseei no canal do Manual do Mundo, né? E aí foi um experimento bem interessante que eles tinham que manusear as moedas, retirar, né, no caso do contato da força magnética do ímã e encostar na mesa, porque elas iriam, né, quando houvesse uma estabilidade entre as forças, né, e Sim. tudo, uma compensação entre as forças, elas iriam ficar da maneira adequada, encostadinhas Equilibradinha ali. equilibradinhas. Aí a gente pensa assim, mas isso é tão trivial, não é só baixar Não, não é. Os alunos, Aí é que tá, eles né? demoraram um pouquinho, mas a gente, né, como professor, a gente foi. Não, você já tentou isso? Inclusive, os meus alunos, eles queriam só mexer no ímã.
Ah, eu vou mexer só no ímã, eu vou mexer só no ímã. E as moedas, você já mexeu nas moedas? Porque a gente sempre tem que reformular a nossa pergunta, ficar reformulando, reformulando, Sim. até que eles conseguem, né, associar a gravidade, eles conseguiram pensar, ah, uma coisa vai puxar. E aí, a minha pesquisa foi O que é que basicamente puxa? isso. O O que que é que que envolve, né? é a gravidade, inclusive, provavelmente vai sair um artigo da minha pesquisa, né? Então vai estar um pouco Já ia te mais perguntar detalhado. isso. Já está Já ia te submetido, perguntar. tá? Só no aguardo. Mas também a minha Sim. dissertação vai sair. E aí isso foi um dos experimentos que eu propus, né? Da parte mais da força magnética e tal. E aí eu queria, como eu disse logo no começo, fazer uma coisa diferente. Isso. E aí no segundo dia de proposta, da proposta, eu trouxe uma leitura investigativa, que foi uma Qual? coisa autoral. Como assim? É, eu criei uma história em quadrinhos, né, Olha isso, que envolvendo a história bacana. da ciência, sobre a história e evolução tecnológica do magnetismo. Então, nessa leitura investigativa, eu abordo desde o começo, né, da parte da descoberta da magnetita. Eu Vai lá pra trago, Grécia. fui lá para a Grécia, fui passando pelo funcionamento da bússola, fui passando por várias coisas até Sim. chegar nos trens Ma- maglev, né, que Sim. são aqueles trens trem-bala, Deve né, que a ter. gente chama. Então eu fui abordando essa leitura ao longo da proposta com os alunos. Então eles liam a história em quadrinhos e a gente Calma debatia lá, que sobre isso isso. daí já é um universo. É, Você bastante. já entrou numa outra parada aí. Bora devagar. Você criou toda essa história, todo um Foi contexto, todo um né? contexto. É, caracterizado por um quadrinho. Você desenhou, você Não, ilustrou, o que foi que você fez? eu fiz um financiamento, né, próprio para ser Ah, feita uma arte, certo. né, de quadrinhos. E aí eu pensei, como eu queria, mais ou menos, e aí uma pessoa fez a arte para mim e eu fui introduzindo mais os conteúdos, os conceitos na história, né? Então, Certo. o primeiro passo, o primeiro momento da minha pesquisa foi uma coisa mais experimental, mais prática, né, que foi o experimento das moedas. Sim, E aí sim. eu destaco que às vezes a gente tem uma ideia do ensino por investigação só como sendo experimento. Mas não, é possível a gente fazer outras coisas. Tanto que eu fiz Sim. uma leitura investigativa, né? Que era uma coisa bem diferente, assim, naquele momento. E aí eu. Tudo isso para estimular a argumentação, para estimular práticas epistêmicas dos alunos, para Perfeito. que eles falassem e tudo mais. As práticas epistêmicas nada mais são do que formas que a gente tem de interação, que a gente pode conviver assim com o objeto e a gente pode Legal. justificar, argumentar. Então, são formas de interação, né? Digamos assim, com o objeto e com os pares. Então, eu gostei muito desse tema, né? Das práticas epistêmicas. Eu, E aí eu- eu eu ia trouxe. te perguntar uma coisa assim, simples também. Como eles receberam essa sua proposta? Essa tua iniciativa? Como os alunos receberam? Eles ficam encantados, né? Toda vez que a gente faz uma atividade investigativa, eles gostam muito, porque o aluno ele é muito curioso. E o mais engraçado de tudo é que o aluno, ele tem, em determinados momentos, uma facilidade de resolver um problema que uma pessoa, às vezes, adulta não tem. Por quê? Porque o aluno quer tentar. Ele tem vontade de mexer, de descobrir as coisas. Então, eles receberam muito bem a proposta. Eles, tipo assim, eles conseguiram ver magnetismo onde no dia a dia deles? Durante a própria leitura investigativa, eu fui perguntando, fui questionando bastante Perfeito. eles. E aí eles foram falando, o ímã da geladeira. Aí a gente abordou os eletroímãs. E aí eles foram vendo, isso daqui tem uma aplicação tecnológica, né? O formato, eu falei na leitura sobre os primeiros eletroímãs, aí eu fui falando sobre o que é um eletroímã. Então, a Sim, junção, né, da eletricidade com o magnetismo, enfim. Claro que que legal para o isso aí. público do fundamental a gente não pode aprofundar muito,
né? Assim, tanto a física mais aplicada, a gente procura, né, trazer o contexto do cotidiano deles. Isso é muito importante, né? Essa introdução, ela Com certeza. ela é maravilhosa, né? Até porque, de certa forma, eles vão chegar ali no ensino médio, aí já vai ter aquela parte matemática, né? Uhum. Que não é, eu acredito que não seja o caso deles lá do fundamental É, ainda, mas o simples, simples já. O fato deles terem já esses exemplos no dia a dia, né? É, como eles podem estudar e é conectado com a curiosidade de sim. todos, torna muito interessante, né? Eu acredito que isso que seja assim o grande barato desses programas, né? Trazer esses métodos inovadores, né? Sim. Diferenciados pro ensino, né? Para a educação em ciência, né? O seu título o título da sua dissertação eu achei top, olha. Uhum. Defesa de mestrado, tá aqui. Práticas epistêmicas, como você já explicou, né? Práticas epistêmicas, né? Confronto de conceitos, né? Práticas epistêmicas em um clube de ciências, uma análise do ensino investigativo sobre o magnetismo. Eu acredito que esse seu estudo ele não vai parar por aqui, ele vai ter continuidade. Você passou ali 2 anos no programa, Uhum. né? Eu queria saber, e o doutorado agora? É, eu tô me Que você preparando. pretende continuar com essa mesma linha? Tem no programa o doutorado profissional? Ou vai ter o Bom, no programa a gente tem até o momento doutorado acadêmico, né, que acadêmico? segue essas mesmas linhas que eu já fui falando ao longo da Sim, conversa. E tem a perspectiva do doutorado profissional também, que provavelmente vai abrir certo. ano que vem, talvez, que é um programa já voltado para quem atua mesmo, assim, já está na sala de aula e tudo mais. E aí é um doutorado que busca produção de produtos, né, Produtos educacionais e tudo mais. educacionais. Eu pretendo, sim, ingressar no doutorado na linha de CTS, né, de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Sociedade, né, quem sabe continuar levando um pouco das práticas epistêmicas e tudo mais. E aí, sim, e aí para quem, né, tem interesse de conhecer o programa, a gente tem o site, né, do PPGCM, Isso. e aí O site é PPGCM e o FPA. sim, também É tem o PPGCM, que é o mestrado e doutorado acadêmico, mas também tem o PPG-Doc, que é um profissional. Doc é de de docência. docência. Então, o PPG-Doc já é o doutorado profissional, que abre a seleção, provavelmente no mesmo período do acadêmico. E- Vai ser um período, vai ser quanto tempo o doutorado acadêmico? O acadêmico e o É, profissional. o doutorado profissional ainda não tem, né? Mas o acadêmico é 4 anos. São O quatro mestrado é 2 anos e o acadêmico é 4 anos. O isso, doutorado é 4 anos. 4 anos, que legal. Você vai entrar com certeza absoluta. Eu queria que você falasse do Clube de Ciências mais detalhadamente, E a que gente começou a aqui. gente comentou lá no início. Bom, como eu disse, é um projeto foi uma iniciativa do meu orientador, né, o professor João Malheiro. Ele é do campus de Castanhal. E aí é um projeto que funciona desde 2015. Agora a gente está situado lá na frente do campus 3, do terminal da UFPA, Teatros. no campus de Educação Física. A gente está agora com em torno de uns 15 a 20 alunos, porque é o primeiro semestre que a gente está lá situado. Mas na época. Ah, desculpe, Isa. É o primeiro Esse ano começou aqui na Aqui na UFPA, mas UFPA, ele né? já Na tem UEPA. um início na UEPA de Castanhal. Não, na UEPA da Oh, perdão, Djalma da Djalma Dutra. Dutra, aqui no Isso. Telégrafo. Era uma parceria entre o UFPA e o EPA e a Ah, gente. tá, perfeito. É Inclusive só foi para lá situar. que eu apliquei minha pesquisa, né, com os alunos de lá.
E aí a gente atende normalmente o público do quinto ao sétimo ano, né? Mas Certo. assim, fica aberto, às vezes, uma pessoa. Na verdade, as crianças, como elas gostam muito, elas vão continuando, às vezes até o oitavo ano. Pois é, eu ia lhe perguntar agora assim, as crianças que você se referem lá, é do Fundamental 1, do Fundamental 2, o clube ele atende o O primeiro, Fundamental o 2. quinto, Fundamental Fundamental 2, dois. normalmente a gente faz divulgação nas escolas próximas, né? Na época que era na UEPA, a gente ia pelas escolas do entorno da UEPA, e aí a gente fazia a divulgação lá e as crianças vinham, né? Os pais matriculavam, aí era todos os sábados, das 8 às 10h30, a gente tinha um encontro marcado no clube, e aí a gente desenvolvia um experimento, um filme. O filme também pode Bacana. ser utilizado, né? Sim, com Uma certeza, música. Então a gente sempre com procurava certeza. problematizar alguma coisa para que eles investigassem, para que eles, né, tivessem uma atividade diferenciada. Então essa que é a proposta do clube. Além disso, é de formar professores. Então a gente tem um contato, né? A gente está em formação Certo. continuada de professores, então a gente envolve, né, nessas práticas mais bem legais, assim. Sim, e tem uma função social muito legal, né? Porque Sim. vocês podem. É um serviço, posso dizer isso? Mais ou menos. É Uma uma colaboração que a gente dá colaboração, não é um para serviço. a Para a sociedade. sociedade. Então, se eu desejar aqui convidar o clube de ciências para uma prática de experimentação científica Uhum. lá na minha escola, vocês Sim, posso agendar com vocês a gente também tem como? essa perspectiva do clube itinerante, né? Itinerante. A gente foi algumas vezes em algumas escolas, mas principalmente escolas do fundamental, né? Porque é o nosso público do ensino fundamental maior. É só entrar em contato com o João Malheiro, né? Que é o coordenador do. Não tenho contato dele, não. É pelo Instagram? Tem Tem o Instagram? Instagram do clube. Eu posso Perfeito. deixar Pode deixar. Qual é, é? Clube Underline Cristóvão. Cristóvão, Certo. com M no final. Certo. E aí a gente tem o Instagram, e aí entrando em contato a gente faz, né? A gente vai com a nossa equipe, que é uma equipe voluntária, a gente faz formação todo começo do semestre a gente faz uma formação de professores, e aí a gente vai e os professores que tiverem vontade de interagir com a gente, participar com Bacana. a gente monta uma equipe e participa, né, do clube de ciências. E Bacana. aí, como eu estava dizendo, é um espaço que é propício tanto para essas ações para o público participante, para as crianças, quanto com um espaço de pesquisa, né? Isso. E aí a gente ganha, as crianças ganham e todo mundo ganha, né? De Isso que é certa importante, forma. sim. Soluciona, né, algumas demandas aí Com certeza. que são identificadas e precisam ser resolvidas, né? Ainda mais com relação ao ensino. Isabela, tem um momento aqui que a gente faz uma divulgação, né, que a gente chama de cardápio científico e cultural. Eu gostaria aqui de fazer uma divulgação científica que vai aparecer aqui na tela do episódio, né? E a cultural. Primeiramente, a divulgação científica que vai rolar é o sexto workshop de disciplinas do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né? O tema desse sexto workshop é Marcos do Desenvolvimento da Física. Ele vai acontecer em dois momentos, duas datas que serão 30 de abril agora e 7 de maio, tá? E os horários de cada momento, cada data será às 19 horas, conforme aparece aqui no cartaz. Quem é que vai conduzir este sexto workshop? Olha lá, professora doutora Maria da Conceição Gemac, de Matos, da UFPA, né? Foi minha professora lá no mestrado.
e a professora doutora Ana Paula Bispo da Silva, da UEPB. Tá ok? Então, essa é a dica para quem puder, para quem quiser participar, né? E a inscrição ela pode ser feita por esse link aí no QR Code que aparece no cartaz. Beleza? Então, essa é a dica para o nosso cardápio científico. E o cardápio cultural, tá? É que na próxima semana estaremos lá em São Paulo batendo muita cabeça no grande festival Bangs Open Air de Heavy Metal, muita banda porrada. Estarei no sábado assistindo Saxon, Sabaton e companhia, tá? Então, está pertinho. Tem muito show legal, muita banda bacana e vamos aproveitar, porque tem tudo a ver com esse canal também. Tá ok? Então, recados dados é esse. Vocês não vão, não? Dessa vez não. Ele não Deixa vai te levar, não? Eu acho que não. É, espera ano que vem, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo tempo, Isa? Pode ser? Pode. Olha aqui. Então, pegando ali o início da conversa, no início a gente estava falando de congressos e eventos, né? Quando foi o teu primeiro evento? Teu primeiro congresso? Meu Isso, primeiro desculpa, o congresso primeiro congresso. foi o SNEF, né? O Simpósio Qual foi a Nacional. cidade? Foi em Salvador, em 2019, Salvador. lá em janeiro de Você apresentou o 2019. que lá? Eu não apresentei nada ainda Participou. porque eu tinha acabado de entrar no curso de física, Mas foi né? conhecer o Fui evento. conhecer o evento, né? Primeiramente, participei da oficina, né? De argumentação, de aprendizagem baseada em casos, enfim. E aí depois eu participei de mais eventos, né? Ao longo do curso. Fui pro Norte e Nordeste, para várias edições. Pois é, olha só, o SNEF você foi no mesmo ano. O SNEF ele acontece em que período do ano agora? Eu acho que ainda tá nessa época de janeiro, É, né? fevereiro, Isso, eu lembro. Eu lembro que o de primeiro que eu 2 em fui 2 foi anos. O primeiro SNEF que eu fui Ah, foi em 2005. caramba. Foi no Rio de Janeiro. Foi exatamente os 100 anos do efeito fotoelétrico. Legal. Foi muito bacana, cara. Foi uma semana de. Foi o meu primeiro O SNAF congresso. é um evento grande, né? Ele Que é muito grande. uma semana, assim, quando eu fui, passei uma semana em Salvador, foi É maravilhoso. uma semana, sim. Eu lembro muito bem que e ele aconteceu em vários locais lá no Rio de Janeiro. Foi no Instituto Federal, a sede principal, digamos assim, mas também o evento se dividiu na UERJ, que não é muito longe dali, não, da frente do prédio da Petrobras, ali na região do Maracanã. Foi ali. E tinha, na época, eu lembro que tinha uma peça do Albert Einstein. Muito bacana assistir. E o SNEF, ele acontece sim, no início do ano. Por isso que eu te perguntei. E o encontro de físicos do Norte e Nordeste ainda é no segundo semestre? É, no segundo semestre. Olha Vai ser só. agora entre o dia 25 e o 27 de novembro. Novembro, né? Né? Qual foi que você participou? E eu O já fui em primeiro. vários. O primeiro que O você participou. primeiro foi em Maceió, Maceió 2019. foi o primeiro que eu participei também, em Foi. 2005. Também, mesmo ano. Foi em Maceió e nesse eu já apresentei um trabalho, né? Sim. Fruto da minha primeira Tu iniciação lembras qual científica. foi? Foi o pêndulo azimutal radial. Eita! Qual foi o formato? Foi banner? Foi pôster, foi banner. pôster. É Legal, banner, né? legal. Apresentei sobre o pêndulo, que era é um experimento que enfim, a gente foi desenvolvendo numa disciplina e, enfim, a gente levava em projetos de ciência pelos interiores e também na própria cidade. Então foi o primeiro trabalho que eu apresentei em projeto. Esse deu um gás, não deu pra ficar no curso? Foi. Aí depois teve 2019, aí 2020 teve uma época que o
O encontro foi online, né, por conta da Da pandemia. pandemia. Esse é o segundo, né? É 2020, foi 2020. Essa Se eu não me engano, coisa sim. da pandemia aí. Aí depois teve 2022. 21, 22. Teve um ano que, se eu não me engano, não teve, Ah, porque eu eu não não me lembro. lembro. Pode ser E sincero. aí eu acho que não teve, ou eu não fui, eu não me lembro direito. Mas eu lembro do de 2022 que foi em Fortaleza, né? E aí eu 2022, foi, foi o Fortaleza. 2022, Esse é o encontro de Norte e Nordeste, Norte e né? E o SNEF, Nordeste. você lembra o próximo que você foi? Eu não fui muito pro SNEF, eu só Não, fui pra né? aquele mesmo, Sei. né? Depois eu acabei não indo mais, mas eu sempre vou pro Norte e Norte e Nordeste. Mas teve outras Nordeste. edições. Também tem o EPF, né? Que é o Encontro de Pesquisa e Ensino de Física. Isso. Então são vários E o que eventos. eu gostaria de perguntar, e os congressos do programa? No caso da pós-graduação lá do seu programa, quais são? Bom, a gente é mais voltado para congressos de educação e ciências. Então, por exemplo, esse ano vai ter o IMPEC, que é o Encontro de Pesquisa e Ensino de Ciências, né? Que vai ser aqui em Belém. Ah, vai ser aqui em Belém? Sim, Ah, vou já participar. escrevi trabalho, vai ser aqui em Belém, vai ser em agosto, no começo de agosto. Então, é um encontro muito importante para a área de educação Sim, e ciências. sim. E aí, enfim, eu vou participar também. Mas tem outros, né? Normalmente depende muito da área, né? Da linha de pesquisa, que cada linha tem o seu, digamos assim, o seu evento, o Pois seu é, cada congresso. congresso ele tem uma característica, né? O Sim, GNEF eu acho assim bem. O tanto, não só o GNEF, eu tô sendo injusto aqui, desculpa. O encontro físicos do Norte e Nordeste também, porque eu lembro, eu sou do ensino, eu sou sim. da licenciatura, mas eu lembro que o meu trabalho eu apresentei foi banner também. O meu primeiro encontro de físico Norte e Nordeste foi na matéria condensada. Eu era Enquanto da o matéria Norte e Nordeste condensada. ele permite, ele tanto Sim, essa a parte tanto o lado do ensino quanto o lado da isso, pesquisa, né? isso. Diferente do SNEP, que já é mais nacional de ensino de É física. mais ensino. Aí o último Norte e Nordeste que eu fui, que foi ano passado, que foi lá em Aracaju, né? Aí eu já eu já fiz uma comunicação oral sobre o meu trabalho no Clube de Ciências, né? Apresentei um pouco sobre o clube e o ensino de física, obviamente. Certo. Então, enfim, todo ano tem uma edição do Norte e Nordeste e graças a Deus a gente consegue aqui do Pará. Inclusive, professor, é bem interessante destacar que nesses eventos de fora, quando tem, o Pará é o segundo estado que mais leva pessoas. Então a gente sempre marca muita presença. Sim, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu lembro muito dessa época do início ali dos anos 2000, que passagem aérea sempre foi cara. Uhum. E os eventos, como são deslocados, acontecem em outros estados, né? Então a gente mora pra cá pra cima, tudo é muito longe. Então eu lembro que a gente ia muito, inclusive a minha primeira viagem foi de ônibus, Belém, Rio de Janeiro. O ônibus deu prego duas vezes na estrada, né? Acontece. Acontece. Todas de ônibus que eu fiz. Raras, sim, viagens que eu fazia de aérea quando tinha um patrocínio lá do evento. Mas é uma aventura, né? Com É uma certeza. aventura sair daqui de Belém, né, para o Nordeste, pro Centro-Sul, O, de uhum. ônibus é um desafio muito grande. E apresentar, levar o nome da É muito instituição importante, ali, né? né, levar o teu projeto, o nome do teu trabalho, divulgar. E ali você faz um network, né? Você faz ali faz contato com outras Sim, conhece outras instituições. pessoas, faz um contato bem legal. Eu lembrei agora de um evento muito importante para minha área, que é o ENECI, que é o Encontro Nacional de Ensino de Ciências por Investigação. Então, é um encontro específico para quem pesquisa sobre ensino por investigação. E aí, ele teve ano passado lá em Belo Horizonte, né, PH. BH. Aí nesse eu fui também. Foi bem legal, assim, a gente encontra referências, né? Então é um momento que você tá em êxtase, assim, que você. Sim, Ah, sim. eu citei aquela pessoa, Qual aquela foi, qual pessoa foi, tá qual ali. foi a instituição que aconteceu? Qual foi a localidade lá de BH?
Foi da Na universidade universidade de mesmo, né? de Minas Minas Gerais, Gerais. Federal Foi. de Minas, imensa, FMG foi muito legal, assim. A gente conheceu bacana. a Saceron, enfim, foi uma troca muito legal. Sim, não para nunca, Isa. É, Isso daí vai ser muito importante para o teu doutorado, né? Sempre publicar. Eu tô ansioso para sair esse teu artigo, tô interessado espero em que lê-lo. E a tua dissertação vai estar disponível onde? vai estar disponível no repositório da UFPA. Não, então é Perfeito. só pesquisar o meu nome, né, e tal, e aí vai estar disponível. Também vai estar no repositório do programa, né, provavelmente. E assim, mas eu já tenho outros artigos publicados, eu sempre faço Certo. esse movimento no, do meu currículo, né? Tanto é, artigos da época da minha graduação quanto do Clube de Sim, Ciências. sim. Então, para quem tiver interesse, é só dar uma pesquisada no meu nome, Isabela dos Santos Carvalho, que você vai Certo. O visualizar um teu pouco currículo do meu Lattes, currículo Lattes, currículo Lattes, que né? a gente sempre procura Tá fazer esse movimento. atualizado. Tá atualizado. Espero atualizar ainda mais. Isabela, deixa eu dar uns passos atrás aqui. Para os alunos, né? Eu vou falar assim, para aqueles jovens que, que, que desejam fazer física, né? Eu acho é impressionante. Se bem, o curso de física ele nunca foi lotado, né? Ele nunca foi tão popular assim, tão cheio, né? Uhum. Eu vou tirar pela minha turma, por exemplo, a gente era 40. Formamos-nos assim, poucos, né? Aí, não lembro, mas assim, foi um número bem reduzido de licenciados na época, né? Mas assim, quem quer fazer física hoje? O aluno que quer estudar, quer dar aula de física. Como você, assim, diria, né? Daria assim uma, uma perspectiva do curso da UFPA para eles. Bom, assim, trazendo um pouco da minha experiência e tudo Isso. mais, eu vejo que hoje o curso de física, ele tá bem diversificado, né? A gente também tem possibilidades de linhas de atuação de docência, por exemplo, o programa PIBID, né? Que é um programa envolvendo docência. O conselho que eu daria para uma perspectiva na física em si, na licenciatura, é a pessoa ter uma dedicação, né? A pessoa se envolver e procurar no curso se identificar como professor, né? Para atuar e não deixar de lado disciplinas importantes, procurar sempre melhorar a sua prática. Então, infelizmente, a gente tem uma perspectiva ainda de evasão, né, do curso. Então, eu vejo que o curso de física ele tem potencial para melhorar cada vez mais. Mas eu também destaco que é importante a atuação do aluno, né? Do aluno que está Sim, se reconhecer com aquilo, com a física, com as ciências em si, para isso refletir a sua prática. Então, não adianta só entrar no curso de física e ir levando assim com a barriga, como dá. Eu acho que a vai pessoa se frustrar, tem, né? vai se frustrar em algum momento. Então, eu acho que é muita questão de se preparar e aí, para quem almeja, né, realmente uma carreira mais acadêmica, claro que nada impede de uma carreira como professor, né? Mas, por exemplo, para quem, eu quero ser professor de física, mas eu quero atuar no ensino superior. Então, o caminho que eu sugiro é o mestrado, o doutorado, seguir essa carreira acadêmica como eu estou fazendo. Sim, Então, assim, o meu objetivo, além de atuar na educação básica, como eu já atuo no Clube de Ciências, mas também é essa questão mais acadêmica, porque eu me identifico com perfeito. isso. Mas aí quem se identifica mais com a docência, assim, de sala de aula, também é importante ter essa aprendizagem ao longo do curso, essas experiências. Também tem o PET Física, né, que é um Pois é, o projeto muito PET. legal, que ele O envolve PET, eu tudo, acho que o né? PET é de 2005. Eu Ele não é sei bem, é agora, mas antigo. Ele é antes de 2005, é? Dos anos 90? É? Quando começou? Em 2017, na turma em 2018. É. Pô, bora pra lá. Tem um PET,
Tem o Nastro. Assim, o curso de física ele é muito rico, assim, de projetos. Pois então. De extensão e pesquisa, né? Pois é, eu gostaria de trazer todo mundo pra cá, pra gente bater um papo. Pois é, né? Mas é isso, eu gostaria. Não, Cê- eu gostei muito Já da fica aqui o meu convite para os representantes do PET, né, virem aqui no Ciência e Metal, bater um papo com a gente, tomar uma cervejinha, escutar um som, né? Tem o PET, tem quem mais? Ah, por exemplo, os prédios do Crispino, que, Do professor Luiz Bassalo Crispino. sim, que é um prédio, só dos prédios de extensão dele, que é o Nastro, o MIF e o Labdemon, só esses três. Perfeito. Desse prédio. Aí tem o PET, que é do Rubens, Do professor Rubens Silva, e assim. o PIBID, que é do Valdomiro. PIBID, Valdomiro. certo. E também tem o grupo de pesquisa em ensino de física, onde ela fez a bolsa dela, né? Então já fica aqui o convite para todo mundo. Tem tanta gente bacana para vir Sim. aqui. Sim, Isa. verdade. Tem você lá da física. A primeira pessoa da física que eu tô trazendo Olha. aqui, mas vem muita gente. Tem esse pessoal aí que você falou no backstage também, viu? Tá, mas enfim. Isa, eu parei aonde que eu não lembro. Eu Era falando sobre interrompi. a perspectiva do. Desculpa. Enfim, é também eu Sim, destaco, como ele disse, assim, a envolver nesses projetos, né, de Labdemon é um laboratório de demonstrações, o Nastro, para quem gosta de astronomia. Então é muito importante se sim, envolver nos projetos durante o curso, né? Para você se identificar com a docência ou com a sim. pesquisa. E aí é isso, o curso de Esses física é projetos rico. são, esses projetos são maravilhosos, né? Ele Sim. é um processo em cadeia. Olha lá, é, tem a demanda do aluno que ajuda, né? Tem os projetos da formação dos professores, são, digamos assim, são ferramentas assim essenciais dentro da universidade, né? E tem toda essa proposta é muito importante. Sim. Muito importante. Os alunos lá do ensino básico e para nós, professores, né? Para nossa formação, faz um tempinho que eu saí daí Continuar, né? Que às desse. vezes a gente sai, a gente vai para a educação básica e aí a gente demora a voltar a ter um É, contato assim, né, isso, com os projetos. Então é importante sim esse movimento de sempre buscar, né, novas metodologias, novas abordagens, novas experiências. exatamente. É bem Perfeito. importante. Isa, estamos chegando no final aqui, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Eu que tá? agradeço. Muito obrigado pelas informações e eu vou logo te dizer, eu sempre digo isso em todos os episódios, tem tanta coisa para ser falada aqui dentro disso, que uma horinha assim, né, É, um passa muito momento rápido. passa muito rápido. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer, muito obrigado pelas informações, né? Pela colaboração aqui com a gente. Fica aqui já o convite para retornar, né? Com toda essa galera aqui novamente. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem positiva, pode ser? Para todos nós, para todos que estão assistindo. Bom, assim, eu digo que a gente se autoforma, né? Tem uma autoformação como professor. Então, para quem deseja ingressar na docência, na pesquisa, eu acho que é um processo muito de aprendizado sempre. Então, a mensagem que eu deixo para os físicos, químicos, biólogos, todas essas pessoas que estão em formação, que entram, que ingressam no curso, é justamente se identifique, tenha amor pelo que faz, né? Pelo ensino, pela pesquisa. Então, busque sempre dar o seu melhor, né? E aí fica o benefício que eu percebo é tanto para você quanto para a sociedade. Então a gente sempre quer, né, tentar deixar o nosso diferencial de alguma forma, mesmo que seja assim, como o meu orientador sempre coloca, né? Qual é a sua obra, né?
enfim, Qual é a sua marca? qual é a sua marca? Então, assim, às vezes, pequenas atitudes que a gente faz, ah, ver o olho de uma criança, de um adolescente brilhar, ter uma perspectiva diferente, às vezes, uma própria palavra de apoio, que o professor, ele é um profissional que não é só o conteúdo de física, ele é um Exatamente. professor, ele tem aquela perspectiva também atitudinal, subjetiva, emotiva. E aí eu vejo isso. Então, quem está ingressando na graduação ou na pós-graduação, faça aquilo por amor, dê o seu melhor, né? Busque Perfeito. tanto atuar quanto produzir também. E aí é isso. É a minha mensagem para todos. Perfeito. Valeu, Isa. Obrigado. Obrigada, pessoa. Obrigado. Então a gente já te espera para mais uma volta aqui, mais uma vez, né? Então, Será um prazer. até a próxima. Obrigada. Obrigado, galera. Valeu, um abraço. Até logo.